Salmo de número 144, glória a Jesus. Que salmo precioso, glória a Deus. O último versículo deste querido salmo, o Salmo de Davi, é o versículo 15, e ele fala de uma bem-aventurança. Bem-aventurado é o homem que a quem assim sucede, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus. E esse é o tema da mensagem de hoje. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Portanto, cada um de vocês, todo este povo aqui, é bem-aventurado em nome de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, Igreja do Senhor, da igreja aqui no culto presencial, no culto online, este preciosíssimo salmo é um salmo de Davi. Davi está diante do Senhor, seu Deus, salmodiando, agradecendo ao Senhor pelo livramento, pela proteção. E é algo tão precioso que, se você observar a partir do versículo 1, nós podemos até postar, você já observa, ele está adorando a Deus. Mas não é uma adoração qualquer, eu diria que é uma adoração assim com indizível gratidão ao Senhor pela proteção concedida, e ele fala muito claramente sobre isso, quando diz: Senhor, obrigado, Senhor, tu tens adestrado as minhas mãos para a guerra, para as pelejas, os meus dedos para a guerra. E ele passa a orar com verdadeira ação de graça pelo fato do Senhor tê-lo adestrado. Em outro salmo ele fala sobre os seus pés que saltam muralhas. Aqui ele fala de suas mãos, dos seus dedos. No versículo 2 ele passa a exaltar o nome do Senhor por sua eternal bondade. E a gente vai observando cada versículo, eu vejo aqui na minha Bíblia, ele agradece ao Senhor por tê-lo fortalecido, por seu cuidado, pelo livramento do Senhor. Alguém aqui tem algo a agradecer a Deus pelo seu cuidado, pela sua proteção? O amém é forte, né? O brado de júbilo logo eclode, porque nós temos sim, assim como Davi também, motivos subejos para agradecer ao Senhor. Aí nós encontramos no versículo 3 e 4, e eu vou passando assim rapidamente em revista o Salmo, porque nesse momento, no versículo 3 e no versículo 4, ele para um momento e reconhece a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, em contraste com a fragilidade humana. Ele diz: Senhor, quem é o filho do homem? Quem sou eu para que o Senhor goste de mim? Glória a Deus. Mas é assim mesmo, quanto mais perto do Senhor a gente chega, mais a gente vê a nossa interioridade, as nossas limitações, as nossas fraquezas. Quanto mais próximo dele, nós temos essa visão tão nítida, tão clara. E fica aqui nesse texto do versículo 3 e 4, a misericórdia do Senhor em contraste com a fragilidade humana. E aí eu observo nos versículos 5, 6, 7 e 8, algo muito glorioso, porque ele, depois deste momento de exultação, de gratidão ao Senhor, ele passa a suplicar por livramentos, porque a peleja continua, a batalha ainda estava diante de si. E aí, nesses textos, ele começa a falar do Senhor e agradecer e demonstrar a sua confiança e fé. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, algo glorioso acontece. Eu acredito que raramente nós deixamos de fazer isso. Ele diz: Senhor, desça, por favor, venha até aqui e me socorre. Desça, Senhor. Veja o versículo de número 5, né? Ele convoca o Senhor para intervir. Abaixa, Senhor, os teus céus, desce, toca os montes, glória a Jesus. E ele sabe que quando o Senhor desce para a peleja, desce para o vale das nossas vidas, meus irmãos, algo glorioso estará acontecendo, porque Deus passa a intervir nos conflitos, Ele passa a intervir nas nossas batalhas, nas nossas crises. Quem confirma essa palavra? Os irmãos creem que é assim mesmo? Deus ainda hoje desce, glória a Deus.
Glória ao Senhor. Muitas vezes nós vemos um salmista orando assim, e era uma busca constante dele. E aí nós chegamos aos versículos 9, 10 e 11. Eu estou, pastor, por que o senhor está indo tão rápido? Porque eu quero parar no versículo 12 e ressaltar esta súplica do versículo 12. Mas no versículo 9, 10 e 11, Davi vai louvar a Deus. Imagine, irmãos, esse ingrediente, ele está presente nas nossas orações, o louvor. Ele louva ao Senhor. Eu cantarei um cântico com um saltério, com um instrumento de 10 cordas. Ele era um exímio músico, né? E ele canta ao Senhor pela vitória sobre os seus inimigos. E ele vai falar isso nos versículos 10 e 11, e nós vemos isso claramente. Ele diz assim: é o Senhor que dá vitória aos reis, que livra Davi, seu servo, da espada maligna. E ele louva ao Senhor, se expressa com tanta gratidão, e chega aqui o ápice para mim neste Salmo 144, que é um momento crucial, aquele onde o Senhor vivifica uma palavra ao nosso coração, e eu quero compartilhar com a igreja, com as famílias aqui presentes, no culto presencial, no culto online, porque o salmista, ele vai expor aqui pela fé os motivos, eu acredito assim, ele passa a expor pela fé os motivos da sua súplica. Ele termina o salmo dizendo: Senhor, bendita, bem-aventurada é a nação. Noutra tradução, bendito é o povo, né? Bem-aventurado é o povo, feliz é o povo, cujo Deus é o Senhor. Mas veja que ele estava com uma preocupação, e essa preocupação era o motivo da sua oração. Ele precisaria suplicar pelos filhos e pelas filhas, porque seriam os filhos e as filhas o povo que seria bem-aventurado. Glória a Deus. Aquele povo cujo Deus seria o Senhor. E ele afirma isso no final do salmo. Então ele faz uma súplica, é uma súplica na verdade dupla. Ele ora primeiramente pelos filhos e em segundo lugar pelas filhas. Glória a Jesus. Então é algo muito precioso. Então vamos observar no versículo 12, ele diz assim: Senhor, para que os nossos filhos, os moços, sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade. E depois ele vai orar pelas filhas, dizendo: e as nossas filhas, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavrada e como as colunas de um palácio. Oh, meus irmãos, eu sempre almejei, há muito eu orei para que isso estivesse presente na nossa casa. Glória a Deus. Para que os nossos filhos, então vamos ver aqui a súplica de Davi pelos filhos. Meus irmãos, ele diz: para que os nossos filhos sejam como plantas. E isso me chama muita atenção, porque para a gente ter uma plantação produtiva, nós precisamos pelo menos de 4 ingredientes, vamos dizer assim. Primeiro, a gente precisa da semente. Sim ou não, meus irmãos? Não existe planta sem semente. E depois você precisa de um solo. Você precisa depois do adubo. E você precisa do cultivo. Então pelo menos 4 coisas são essenciais. Jesus fala-nos na parábola do semeador, Mateus 13, que a semente é a palavra de Deus, e o solo é o coração dos homens. Havia uma semente, e Davi tinha consciência disso, era uma semente da palavra do Senhor, da lei do Senhor, e essa semente precisaria de um solo. O solo era o coração daqueles moços da nova geração, que precisava ser semeada com a palavra de Deus, com os oráculos de Deus, com a lei do Senhor, com o conselho do Senhor, com os estatutos do Senhor. Ele disse: mas eu tenho que orar por eles, para que eles sejam como plantas, mas que se desenvolvam. Então não basta somente a semente, não basta somente o solo, precisa estarem sendo adubadas, precisa estar sendo cultivados. Quem está entendendo diz amém, meus irmãos? Faz muito tempo que eu estudei biologia, até que não achava ruim não. Minha encrenca era com física, mas na biologia tem uma espécie de planta chamada os Pteridófitos,
que são plantas que elas têm folhas, têm caule, mas nem têm flores, nem têm frutos. Eu acho que essa era a preocupação, de terem filhos e até desenvolvidos, mas que não eram produtivos. E aqui a gente observa as palavras de Davi, que elas vão mais profundamente nesse versículo de número 12, e isso se justifica com os versículos subsequentes, o 13 e o 14. Porque ele diz que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas. Observe, meus irmãos, no versículo de número 13, a gente pode observar agora, versículo 13 e 14, ou seja, filhos bem desenvolvidos, que sejam produtivos, que produzam muitos frutos. Ele diz assim, para que as nossas dispensas. Então a nação precisava de jovens, da força do jovem, sejam bem desenvolvidos, e esse desenvolvimento aponta para o caráter daquela juventude. Eles iriam desenvolver também uma resistência para o trabalho duro, para o trabalho pesado, porque a nação precisava não somente de guerreiros adestrados para a peleja e para a batalha, mas também de gente que estivesse preparado. E ele diz, Senhor, inclusive que os nossos rebanhos produzam aos milhares. Sim, que adianta rebanho aos milhares se não tem quem cuide, se não tem braço desenvolvido, se não tem uma força de trabalho produtiva, encorajado e resistente, forte, cheia de vigor. Quem está entendendo a oração de Davi? Meus irmãos, parece que tem uma geração hoje que não tem coragem nem de levantar do banco, gente. A geração hoje não tem coragem mais para nada. Às vezes a gente conversa com o jovem de hoje, ele diz assim, pastor, a geração do senhor era uma geração bem-aventurada, ou povo de coragem. A gente hoje anda cansado com tudo, a gente está cansado até de descansar. Mas meus irmãos, aqui está Davi, olha, e produzam em provisão, e as dispensas estejam cheias. Por isso que era bem-aventurada a nação cujo povo é o Senhor. E isso fala, meus irmãos, aqui, como que uma planta bem desenvolvida. Uma planta bem desenvolvida quando a raiz, o que os biólogos chamam também da raiz axial, ou seja, aquela raiz principal é bem desenvolvida. Isso aponta para o caráter. Aponta para o caráter. Imagine uma juventude de uma nação. Você às vezes se surpreende, agora nesses últimos dias, já fez um ano, né, que a guerra começou entre Israel e Hamas, mas eu lembro-me de uma entrevista, quando no dia que a guerra eclodiu, tinha um casal de israelenses recém-casados, jovens, 21, a moça com 21 anos e o rapaz com 25, e eles deram entrevista, nós estamos voltando. Eles tinham chegado em Salvador para um tempo da lua de mel do casal. Tinham vindo de longe, tinham familiares. Eles disse, nós estamos voltando, porque ele era piloto da Força Aérea e ela era da intendência da área de informática e de tudo. E voltaram no outro dia para Israel para se juntarem às tropas por convocação. Isso é caráter forjado. Isso é força, é vigor, é de alguém que está comprometido com a nação. Isso é fruto da oração de Davi ainda, para que os nossos filhos, glória a Deus, sejam como plantas bem desenvolvidas, bem desenvolvidos. Quantos pais estão orando assim? Quem não está orando, comece a orar agora, Senhor, que os nossos filhos, né, pastor Mardônio, glória a Deus. Depois a gente dá o replay nessa mensagem no culto da família, glória a Deus. E que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas. E vejam que essa força de trabalho, ela vai mais além, e diz assim no versículo 14, e aqui já fala da questão da sabedoria, fala da questão da integridade, da honestidade também, porque estava apontando aqui para que não haja, olha só, se não for planta bem desenvolvidos, olhe para a nossa realidade hoje, os filhos uniparentais, os filhos da prostituição, os filhos que são gerados em ambientes da droga e da violência. Mas veja a oração de Davi, os nossos filhos sejam bem desenvolvidos, para que não hajam assaltos.
nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Meus irmãos, o clamor está nas ruas, porque as plantas não estão bem desenvolvidas. A igreja do Senhor precisa se levantar e orar: Senhor, que os filhos dessa igreja, que essa nação, esse povo vai ser bem-aventurado quando os filhos forem bem desenvolvidos. Quem pode agradecer a Deus? Oh, meus irmãos, nós precisamos orar que o Senhor nos ajude, porque há clamores na rua, há violência, há sofrimento, há dores, há assaltos. A gente anda assustado, as pessoas andam com medo. Em todos os lugares, para onde você vai? Mas Davi orava: Senhor, bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Não vai ter assalto na rua, não vai ter saída, não vai ter aquelas, eu vou tomar literalmente, aquela saidinha assim de banco, que você não está nem esperando, a pessoa chegou e ainda diz assim: perdeu, e perdeu mesmo. Porque já perdeu a carteira, já perdeu o celular, e se às vezes, sem dizer nada, ainda perde tudo, perde a própria vida. Se for crente, já está com o Senhor. Mas meus irmãos e minhas irmãs, quem está entendendo esta oração? Era oração pelos filhos. Glória a Deus, a hora passa rápido, mas há tempo. Mas ele não ora somente pelos filhos, ele ora também pelas filhas. E eu vejo esse versículo 12, pastor Afonso, como uma parábola profética. É uma parábola profética. E é tão especial porque ele diz assim: que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade. Porque, meus irmãos, desenvolve na santidade. O velho não desenvolve não, meu irmão. Velho vai ficando velho. Chega um momento que ele não tem mais como. Chegou o momento de Davi, disse assim: não, meu senhor, você não vai mais para a guerra não. A lâmpada vai se apagar, quem vai somos nós. A gente é quem tem força. O coração não fica velho. Coragem a gente tem, mas cadê a força? Só me lembro do meu querido pastor Loyola, quando trabalhava há muito tempo com meus pais. Ele disse: pastor Carlos, eu fui vaqueiro. E meu pai, deixa eu contar essa história para os irmãos. Meu pai, naquela época, não tinha grande Bom Jardim, era tudo muito limitado, e eram os burros que distribuíam os pães. E ele, às vezes meu pai adquiria um burro assim novo, eu digo novo assim, 7, 8 anos, e quem amansava? O irmão Loyola. Mas teve um que era muito bravo, e ele tentou, ele disse: irmão Carlos, esse aí não vai dar para mim. Ah, meu tempo, esse rapaz vai dar trabalho, eu conheço. Quando eu tinha a força, porque coragem eu tenho, mas não tenho mais a força, com dois movimentos, eu já estava montado nele, estava calmo. Mas agora eu não me atrevo mais. Ele disse: eu tenho uma coragem, mas não tenho a força. Davi está dizendo que a planta, ela se desenvolve na juventude. Ela vai se desenvolvendo. É lá, é na hora de lançar semente, amém, meus irmãos? É na hora de cultivar o solo, é na hora de colocar o adubo. Como é que estamos cultivando? Isso é crucial, plantas bem desenvolvidas. Mas essa é a nossa preocupação, que tenhamos uma geração de crentes, oh glória a Deus, a geração de líderes, de obreiros. Eu toco nessa tecla de dia e de noite, porque essa nova geração que vai estar preparada e forte para dar continuidade, glória a Deus. Caráter forjado com sabedoria, com graça, com entendimento, competência e habilidade para a glória de Deus. E a geração que vai encaminhando vai só dando glória a Deus e agradecendo porque fez um bom trabalho. Então isso vai ser a nossa grande alegria. Mas Davi dizia assim: e as nossas filhas? Ah, meu irmão, aqui a coisa fica mais gloriosa. E as nossas filhas, está falando das moças de Israel, e as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavrada. Mas como se isso fosse pouco, ele diz assim: e como as colunas de um palácio. Glória a Deus.
Não é as colunas de um templo, não é as colunas de uma casa, de um muro, é de um palácio. E quando a gente fala de pedra angular, rapidamente eu explico, porque a pedra angular é uma pedra que era lavrada. Pedras lavradas, elas são trabalhadas. Pedra é sinônimo de fundamento, sim ou não, meus irmãos? Fundamento de edificação, de alicerce. Mas também pedra, eu gosto de pensar como está lá em 1 Samuel 7,12. A pedra de ajuda, a pedra do Ebenezer, um marco de celebração. Glória a Deus. Só as filhas fazem isso. Mas vamos meditar, meus irmãos, um pouco sobre essas pedras lavradas, porque a pedra de esquina lavrada, como diz o texto, elas eram lavradas, ou seja, passavam pelo buril, passavam pelo martelo que ia tirando as arestas. Quando eu falo do buril, eu falo daquele instrumento de ferro ou de aço, cuja ponta é como um V. Isso é muito próprio, né, dos ourives, quando vão escrevendo, marcando. O buril, ele escreve na prata, ele escreve no aço, né, e às vezes escreve no vidro, quando a ponta, o ponteiro é um diamante, que é uma pedra muito dura, ou a mais dura. De sorte que passa no buril. Então as filhas sejam como pedra de esquina lavrada. Em outras palavras está dizendo assim, que aceita a disciplina, que passa pelo buril, que são moldadas. O caráter é moldado conforme a lei do Senhor, a palavra do Senhor, o modelo que Deus estabeleceu para as filhas. Quem está entendendo diz amém, glória a Deus. E isso vai aparando nas arestas. Hoje a gente encontra umas adolescentes de 12 anos que dizem assim, não pedi para nascer não. Dá língua para a mãe, isso é pouco, língua é pouco. Ela desaparece, não diz para onde vai, nem que hora chega. Está faltando um buril, sabe? Está faltando assim, aquele martelinho para quebrar as arestas. Mamãe, para onde você vai com essa roupa? Não, estou saindo. Vai não. Eu vou, quem é você? É porque você deixou ficar assim. Se você tivesse lavado a pedra desde cedo, passado o buril, glória a Jesus. Eu me lembro da minha segunda, Karine, é uma benção. Ela hoje está cantando hoje, lá na igreja, lá em Ribeirão Preto, lá no grupo de louvor hoje lá. Tinha um dia que ela queria sair comigo e a mãe, ela ficava na grade do portão, fazia assim, eu vou, vai não, vai ficar, mas com 7, 8 anos, irmão, é a hora de você ir no buril, ó. Aí depois que passa o tempo, que vai passando os anos, ó pai, a gente vai assim, 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 vai não. Mas o senhor vai cortar o barato, já está cortado. Eu não acredito, a gente já comprou a entrada lá, depois pode descomprar. Quanto foi? Não, o dinheiro já foi o senhor que deu, pois eu vou dar de presente. Eu não acredito, já combinei com fulano, pois é, passa o martelinho, o buril, porque depois vai ficar difícil. A hora do buril e do martelo é quando a pedra está sendo lavrada. Quem está entendendo diz amém, meus irmãos. Então, a gente observa, meus irmãos, essa questão do caráter moldado, o buril, o martelo trabalhando, e aí a gente lembra de quem? De Jesus, a pedra angular. Como é que Jesus foi moldado, gente? Jesus foi moldado, foi cinzelado. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência naquilo que ele sofreu. E é interessante que tem uma bem-aventurança que ela é bendita, mas ela é bendita, é gloriosa, mas é difícil. Quando Jesus diz assim, bem-aventurado os que sofrem, os que são perseguidos, caluniados, injuriados. Pois é, você é bem-aventurado. Jesus avisou, porque ele sabe que às vezes é através da luta, do sofrimento, que ele vai colocando o martelinho dele, vai quebrando aquela aresta, e sai ignorância, e sai intolerância, e ajeita até a língua, ele queima, ele vai fazer as coisas, cauteriza aqui e acolá, glória a Jesus,
às vezes a pessoa fica todo quebrado, mas ele está emendando tudo, glória, você não sabe, ele está trabalhando, está operando, glória a Deus. Mas isso, ele estava falando das mulheres. E ele tinha um sentido, Deus sabe, porque Davi não disse isso a respeito dos homens. Fez só uma planta, ele disse, não, as mulheres não. As mulheres são como pedra de esquina lavrada. E a pedra de esquina lavrada, ela serve também para o alicerce. O alicerce é interessante, meus irmãos. Não tem uma construção sólida sem um fundamento. E este fundamento, ele está clamando ao Senhor e disse, olha, as nossas filhas sejam como essas pedras aqui. Glória a Deus. Está falando, irmãos, de um fundamento firme. Está falando também do próprio Cristo, que é a pedra angular. Está falando de uma casa que é colocada na rocha. Isso é algo muito maravilhoso, meus irmãos. A Bíblia diz que a mulher sábia... Algumas poucas irmãs parecem saber esse versículo, mas eu vou perguntar de novo. A mulher sábia... Agora, se você perguntar aos homens, eles sabem também, mas às vezes eles não valorizam. A Bíblia não tem que o homem edifica a casa. É interessante. Por que não tem? Porque elas são as pedras de esquina lavradas. É quem sustenta o peso. No capítulo 31 de Provérbios, chama a mulher de navio mercante. É quem leva a carga toda. Eu não sei como é que elas aguentam, mas leva. Foi Deus que fez. Essa é uma parábola profética. E o peso é grande, meus irmãos. E a casa fica firme, e vem os ventos, e vem a tempestade, mas a casa continua firme, porque filhas foram moldadas e trabalhadas, são pedra de esquina lavrada. Todos os homens que estão aqui, levante a mão em nome de Jesus. Glória a Deus, diga assim, Deus abençoe todas as mulheres da casa do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece, meus irmãos. Porque é a pedra de esquina lavrada que dá apoio à casa. Se não for essa mulher, não tem apoio, meus irmãos. Pensa nos camaradas abençoados, homens, meus irmãos. Se não for a mulher, a casa cai. A casa cai. Pode ter certeza, mas a mulher segura. Segura até seu marido. Às vezes tem hora que é até bom ele não estar, que é para poder ela ajeitar as coisas. Aí diz, meu filho, vá ali, vá que eu vou resolver. Glória a Deus. Mas as pedras de esquina lavrada, meus irmãos, elas são responsáveis pela construção do edifício que eu chamo o edifício da família. Ela ornamenta a casa com os seus talentos. Se isso for verdade, pelo menos as irmãs vão dizendo amém. A mulher que é pedra lavada ornamenta a casa. Sim ou não, meus irmãos? São responsáveis pela construção da família, ornamenta a doutrina pela obediência. E eu gosto muito desse texto de... Deixa eu ver se o HD roda Tito 2:10, diz assim: para que em tudo sejais ornamento da doutrina de Deus. E se ornamentar a doutrina de Deus. Vocês já prestaram atenção como a mulher, essa pedra de esquina lavrada que ornamenta? Ela está sempre preocupada, pelo menos lá em casa é assim. Eu sei que também com os outros maridos são assim, principalmente quem prega a palavra, meu filho, cadê aquele jejum? E a palavra já está pronta. Ela está mais preocupada com a palavra do que a gente, glória a Deus. Já está tudo ok, glória a Deus. E o texto, cadê a Bíblia? A gente saindo, ela está tão preocupada, cadê a Bíblia? Até a Bíblia é pergunta se a gente está trazendo. Mas tem dia que a gente esqueceu da Bíblia, irmão. Meu Jesus, para onde eu ia sem a Bíblia? Mas lá estava a pedra de esquina lavrada. Lembrou que nem a Bíblia eu estava levando. Vocês estão achando graça, né, irmão? Mas é porque acontece com vocês. Eu tenho certeza dessa verdade, né? Mas as mulheres ornamentam. O que é que ornamenta a doutrina de Deus? O que é que ornamenta a doutrina de Deus? Olha, meus irmãos, que texto lindo. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade. Nós estamos falando de pedra de esquina lavrada, para que em tudo sejam, diga bem forte, ornamento da doutrina do nosso Salvador. E o que é ornamenta a doutrina? Ornamento é conhecimento, é fidelidade, é integridade, é caráter, é cortesia. Glória a Deus.
é educação, é fidelidade, é consideração, é tolerância. Isso ornamenta a doutrina de Deus, meus irmãos. A gente está falando sobre essas mulheres abençoadas. E, por último, os músicos já vão chegando aqui. E nós vamos cantar Minha Casa Será uma Casa de Bênção, não é não, irmãos? Glória a Deus. Bem-aventurado é o Deus cujo povo é o Senhor. Os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, e as nossas filhas como pedras de esquina lavradas, como as colunas de um palácio. Glória a Deus. Quantos estão certíssimos que são as colunas que dão sustentação à casa e à construção? É incrível, porque você olha um edifício como esse e você não tem praticamente ideia de onde estão as colunas. Elas não aparecem aqui, mas são imprescindíveis. Não existe construção, principalmente de uma família, sem uma coluna. As mulheres, Davi sabia quando orava, as mulheres serão as nossas filhas, as colunas desta construção. Elas estarão gerando filhos. Meus irmãos, esta construção chamada família, meu Deus, que tempo é esse que estamos vivendo? Os valores, a vocação feminina da maternidade, de esposa, de mãe, parece que está cada vez mais se esvaindo por causa do conceito que se elegeu como moderno para a sociedade que nós estamos vivendo. Países na Europa em que o governo está pagando as mulheres mais jovens para gerar um filho, e pagando muito caro, mas não tem quem queira. Enquanto isso, o útero das mulheres do Islã são usados como armas para gerar, cada uma delas, uma média de pelo menos 7 filhos. Toda a Europa já está povoada e será somente uma questão de anos para que o Islã seja a maioria em todas essas nações, porque a vocação de esposa e de mãe, ela foi deixada para trás. Silêncio mesmo é uma declaração difícil, mas a gente tem que orar e pedir ao Senhor. Quantas jovens, adolescentes, que o buril não passou, hoje tem relacionamentos que a palavra do Senhor condena, não querem assumir compromisso com a maternidade porque acham penoso, mas preferem uma vida livre ou libertina, ou quem sabe de procriar um filho somente para dizer eu sou mãe, sem se importar em ter um lar e uma casa, sem se importar com a nação, sem se importar com a igreja. Eu sei que essas palavras são pesadas, mas a palavra do Senhor está nos mostrando aqui que há um edifício para ser construído. Cada criança que eu apresento aqui é motivo de dar glória a Deus, porque as crianças estão chegando. Quantos podem dar glória a Deus pelas nossas crianças? Os pais que estão aqui, agradeço a Deus pelas crianças. Eu agradeço a Deus pela vida de todos que trabalham com crianças aqui no TC, meus irmãos. Tem que ser um exército muito grande, não tem como dar conta de todo mundo. Embora que a igreja também não seja a creche para você chegar de noite e despejar e jogar o menino, não. E aqui o menino tem que ter o filmezinho, e tem que ter, além do filme, ele tem que ter o pula-pula, e ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo outro, e o pai quer uma porção de coisas que aconteça, e tem que ter o filminho tal. Não, meu irmão, isso é coisa que você tem que fazer em casa. Aqui ele vai ser instruído e orientado conforme a palavra de Deus, não é conforme você idealizou. Tenha paciência. A igreja diga assim, amém. Porque é assim. Eu me lembro de um casal que chegou aqui recentemente. Como ele está aqui, eu posso dizer, ele não vai saber não vai zangar não. Já faz dia, disse assim,
Chegou com um adolescentezinho, uma criança, eu olhei para aquelas crianças, tem aquelas crianças ligadas na tomada, não é 220, é 380, é a mesma corrente que passa no fio de alta tensão, 380. Eu disse, pastor, onde é que eu despejo esses meninos? Eu disse, meu Deus, tenha misericórdia das nossas tias do Ministério TC, onde é que eu despejo essas bênçãos? Eu disse, eu quase que não dizia, meus irmãos, por ali, Senhor, vai, tem misericórdia das tuas servas que estão lá, porque a irmã vai só despejar mesmo. Eu não sei o que aconteceu até hoje, mas meus irmãos, sem as filhas, diga assim comigo, sem as nossas filhas, não tem construção, meus irmãos, não tem casa, não tem nação. E nós vamos concluir, meus irmãos, dizendo que as colunas dão suporte. Dão ou não dão, meus irmãos? As mulheres. Às vezes você tem uma filha, uma jovem em casa, já dá um suporte para a mãe, já dá um suporte para casa. São novinhas, mas já dão suporte. Dão suporte, já segura o neném enquanto o outro está ali, chegando. Dão suporte. Às vezes o suporte pequeno, a mãe diz, não, minha filha, não, mamãe, eu quero ajudar. Dão suporte. E a mãe já vai ensinando, minha filha, olha aqui como é. Eu me lembro de Janildo dando suporte na Karine, perto do casamento. Vamos, Karine, começar aqui um ano de treinamento. Se não, chega na casa com o marido e não sabe o que é fazer um arroz. Hoje algumas moças casam, eu vou logo lhe dizendo, eu não sei fazer nada, não lavo, nem gomo, nem passo, nem nada. São as filhas de hoje. Não é que seja obrigado, nem você vai ser escravo, não. É porque você não entendeu a sua vocação. Faltou o martelinho. Não se escandalize com isso não, porque isso é palavra de Deus, está na palavra de Deus. As colunas você não vê, mas estão sempre presentes. Elas não aparecem, mas elas estão lá, desenvolvendo resistência para que o edifício esteja em pé. Vamos convidar a igreja para ficar em pé. As colunas, elas não ambicionam elegância, mas Deus, quando quer, lhe dá essa elegância. Busca o aprimoramento. Meus irmãos, vamos repetir todos juntos esse versículo de número 12, com muita alegria. E eu quero orar por todos os pais, todas as mães. Quero orar pela igreja do Senhor. Quem ouviu a palavra de Deus nesta singela mensagem? Vamos dizer todos juntos, 1, 2, 3. Para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade. Para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Oh, glória a Deus. E aí chegamos no versículo 15 que diz, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, porque é o Senhor quem dá esse crescimento. E eu quero declarar para toda a igreja, para todas as famílias aqui presentes, o que está nesse salmo: bem-aventurado é o povo, bem-aventurado é você, minha irmã, você, meu irmão, a quem assim sucede que os filhos são bem desenvolvidos na mocidade, que as filhas são como pedra de esquina lavrada, são como as colunas de um palácio. Que coisa linda, meus irmãos, que coisa maravilhosa. As colunas de um palácio é o que mais nos chama a atenção.